Buenos dias. Oi, minha gente. Então, a gente tá começando um quadro sobre leitura. E me chamaram para poder fazer isso. E eu tô muito empolgada, porque a gente tá aqui aonde? No Verbo Shopping. Eu não posso pisar neste lugar, porque eu fico louca. Sabe o que é louca? Eu olho para todas as estantes e eu quero um livro de cada estante, se não mais, de cada uma. Se não subir lá em cima no inventário e ainda pegar mais. O Senhor ainda vai me prosperar, minha gente. É o meu sonho, o quê? Ter uma biblioteca dentro da minha casa. E aí, o livro que mais me chamou a atenção dessa vez foi este daqui, nada mais nada menos do que este daqui. Qual é esse livro, Duda? Eu não li ele, mas fiquei doida, porque fala: não seja manipulado. Temas polêmicos da atualidade e o cristão bem versado na Bíblia. Eu tô querendo. Mas assim, não é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente realmente tá fazendo a introdução, nós vamos realmente ter um quadro sobre leitura. E nesse primeiro vídeo, ao invés de eu te... Como posso dizer isso? Ao invés de eu te indicar um livro assim de cara, eu queria falar um pouco sobre leitura. Então eu trouxe alguns dados e eu queria conversar algumas coisas com vocês. Então, o primeiro tópico é a importância da leitura. O cristão, a leitura e a porcentagem de leitores no Brasil. Apenas 20% dos brasileiros usam tempo livre para ler. E a pesquisa mostra que não ter paciência para ler, não ter tempo e não gostar de ler são as principais alegações dos não leitores, segundo a obra Retratos da Leitura no Brasil. Então pode ser que você seja uma dessas pessoas que fala: eu não tenho tempo, eu não gosto, eu não tenho paciência. E a gente vai poder falar sobre isso hoje, né? Então tem outro dado que fala: a primeira vez desde 2007, que deu início à série histórica, o Brasil tem mais não leitores, 53%, do que leitores, 47%. E aí tem gente que ainda não lê nem um trecho do livro. Só que, pasmem, existem estatísticas que dizem que somos o público que mais lê no Brasil. Ou seja, os crentes são os que mais lê no Brasil. Graças a Deus! Então a gente pula essa estatística também, porque você lê a Bíblia. Aquela estatística antiga falava, né, sobre a questão de que as pessoas não liam nem um trechinho, mas a gente lê pelo menos um trechinho da Bíblia, né? Mas a gente pode ir além disso. Então eu estou aqui para poder comentar um pouco sobre esse assunto antes da gente começar essa série mensal sobre livros. Incrível. Enfim, primeiro tópico: celular versus livro. A gente consegue falar que o livro não vai fazer exatamente a mesma coisa de um celular. No celular você assiste vídeos, no celular você manda mensagem, no celular você se diverte, no celular você ri, mesmo de coisa, fala com o povo, resolve problema, vê coisa da escola e não sei o que lá. Só que aí, e o celular é quase uma extensão do nosso corpo. Mas o livro, ele continua sendo insubstituível, ele continua tendo aquele lugarzinho dele ali de importância, né? A bomba de dopamina do celular é uma estratégia para te prender e para fazer com que as coisas sejam vendidas a você. Então, o Instagram e TikTok, ele também usa muito essa estratégia de venda. Tem a questão dos vídeos curtos e brain rot. Como assim, Duda? Por que você está falando isso? Porque as coisas do celular são muito rápidas. Elas não têm profundidade e elas fazem com que você realmente vá perdendo o prazer e vá perdendo até a concentração. De tanto que você é acostumado com vídeos de 30 segundos, o seu cérebro vai perdendo a concentração. Natural. Então, assim, o celular, ele é uma ferramenta muito boa, mas se ele for mal administrado, ele pode lhe prejudicar no dia a dia, sabe? E continuando, o livro é profundo e ele exige paciência, mas faz um bem danado ao seu cérebro. Então, assim, às vezes a gente tá aqui. É muito mais fácil eu chegar em casa pra descansar e pegar o meu celular e ficar lá rolando. 1000 vezes mais fácil. Tô aqui feliz, alegria, felicidade. E quando eu pego um livro, em comparação, é aquele negócio cheio de texto, sem nenhuma imagem, sem nenhum estímulo. E às vezes, quando você vai começar a ler, você precisa de muita perseverança. Mas deixa eu te dizer que vale a pena ler um livro. Vale a pena você tirar aquele tempinho. Às vezes você passa 5 horas no seu celular. E por que não tirar um tempo para ler um livro? E eu trouxe benefícios da leitura para você começar este quadro e ser influenciado para ler de uma forma que você entenda o que está acontecendo com o seu cérebro quando você começar a leitura. Então, pra que ler? Pelo amor de Deus, Eduarda, pra que eu vou tirar o meu tempo para poder ver uns textos sem imagem, sem estímulo, sem nada? Primeira coisa,
desenvolve o seu senso crítico. E para que eu preciso de senso crítico? Você precisa saber as coisas que estão acontecendo, você precisa ter uma opinião sobre isso, você precisa ser decidido em falar não para certas coisas e falar sim para outras coisas. Então, vou jogar um tema aqui sobre aborto. Você precisa saber, você precisa ter uma opinião sobre isso. Se alguém na sua escola chegar e falar sobre essas coisas, você precisa saber, mas não é só sobre isso. A leitura, a literatura, ela tem o poder de trazer empatia, de você olhar outros universos. Eu li um livro uma vez sobre um menino que ele apanhava dentro de casa e ele me trouxe uma visão de mundo que eu não tinha antes. Isso ajuda a gente a ter empatia, isso ajuda a gente a ter compaixão com as pessoas de fora e compaixão com pessoas que viveram realidades diferentes da nossa. Então, o livro, ele tem essa capacidade. Um vídeo curto do seu celular, muitas vezes, não vai trazer aquilo que um livro traz. Então, 2, diminui o estresse, porque se você não sabe, o celular também, ele traz uma dopamina, e às vezes ele deixa a gente naturalmente mais ansioso, mais estressado, até por conta dos conteúdos que a gente vê com o tempo, né? 3, aumenta o vocabulário e te ajuda a se comunicar também. Pessoas que leem mais, elas têm mais repertório, tanto de mundo, quanto de vocabulário, quanto de coisas para se conversar. Eles têm muito mais conteúdo. Tava vendo a estatística de que quando você rola e vê vídeos curtos, depois você nem lembra o que você viu. O livro ele é muito mais profundo e você toma muito mais tempo nele. Então você consegue absorver mais. Melhora a capacidade de interpretação e argumentação, que também tem a ver com a questão do aumento de vocabulário. 5, auxilia no foco e na concentração. É que nem eu falei, aqueles vídeos de celular, você vê rápido e passa, mas o livro ele te ajuda a concentrar. Você persevera o seu cérebro ali lendo e a sua concentração melhora, né? Ajuda a ter mais empatia, que foi o que eu mencionei mais cedo, e exercita o cérebro. Há pesquisas que dizem que evita Alzheimer. Então, assim, meu querido, ler faz muito bem. Então, a gente vai agora para o próximo tópico. Não gosto de ler. E nós vamos falar sobre essa questão de disciplina ou hobby. Apenas 20% dos brasileiros usam tempo livre para ler. Mostra a pesquisa. Não ter paciência para ler foi o que eu coloquei antes, né? E eu vou comentar sobre isso. Você pode começar. Tipo assim, Duda, não gosto de ler. O que é que eu faço? Queria começar o hábito e tal. Você pode começar com uma disciplina. A gente tá muito acostumado com as coisas fáceis e que a gente gosta, porque o algoritmo, ele realmente te dá só o que você gosta. O algoritmo entrega só o que você gosta. O livro, você pode fazer um pulo do gato. Você pode pegar um livro que você gosta. Pega um livro que você olhe pra capa, que você olhe o conteúdo. Às vezes você pode pegar até resenha assim no YouTube. Veja um tema que te interessa. Pega esse livro e começa a fazer como se fosse uma disciplina. Você pode pedir até ajuda, a gente também vai indicar alguns livros nesse quadro. Mas pede ajuda também a pessoas que leem na sua igreja e tudo mais. E aí você primeiro vê, te interessou, começa a ler. Pode começar com uma disciplina. Como assim disciplina? Fazer porque você quer fazer e fazer todo dia como se fosse uma academia. Mesmo sem você gostar no início. Com o tempo da disciplina, você vai começando a gostar como se fosse uma academia, mas você precisa perseverar. O nosso cérebro, muitas vezes, ele não está acostumado àquele tanto de letra. A gente está muito acostumado a coisas rápidas e estimulantes, com várias imagens, vários não sei o que, por conta do celular. Então, persevera. E é aquele negócio, né? Como toda disciplina, você pode esmurecer. Como assim esmurecer? Parar e desmotivar. Mas volta. Parei aqui uma semana, um mês. Volta a ler. Quantas vezes eu fiquei, às vezes, tipo assim, moscando sem ler nada. Mas eu não parava. Tipo assim, não, eu preciso voltar. E eu pegava e voltava. Então, não, mas fulano de tal leu 150 livros esse ano. Meu filho, você está começando agora. Se você parou, volte. Não fique se comparando com fulano de tal, não. Você volta e vai aumentando o ritmo. Tudo certo? O importante é você fazer. O importante é você estar livre, você voltar. Então, vamos para o próximo tópico. A Bíblia, um livro ou uma ministração? O que é que eu escolho, assim, para me encher? O que é mais importante? Então, vamos lá. Eu diria que os 3, cada um no seu lugar. Como assim, Duda? A sua Bíblia, ela é insubstituível. Em primeiro lugar, vamos colocar a Bíblia. A sua Bíblia, ela é insubstituível. Em Atos 17, versículo 11, fala: Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Ou seja, o escritor de Atos falou que aquele pessoal daquela igreja,
Eles pegavam as ministrações, pegavam tudo e baseavam tudo na palavra. Então, tudo que você vai escutar de ministração ou de livro, você precisa pautar na palavra. A palavra é a nossa base, a gente parte da palavra. Nós somos até o povo da palavra da fé, então tudo que a gente faz, tudo que a gente vive é baseado na palavra. Então, tudo que você ouvir, baseie na palavra, certo? Segundo, a ministração, ela faz parte do congregar e do ouvir. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e nos ajuda a nos manter firmes. Então, assim, a ministração, ela é de suma importância também. A gente vem para a igreja, a gente escuta a palavra do Senhor de pessoas mais sábias, de pessoas cheias da unção, de pessoas que carregam a palavra de Deus. E a própria Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Então, assim, ministração, ela é muito importante para você aprender, ela é muito importante para edificar a sua fé. E o livro, ele tem um lugar especial também. O livro, ele é a grande cereja do bolo. Ele vai sempre mais profundo e explica muitas vezes o que uma hora de ministração não consegue. Isso daqui é chave. Deixa eu mostrar de novo para vocês o tamanho do livro que eu quero, que eu estou paquerando aqui no Verbo Shop, porque eu não posso usar no Verbo Shop. Ele é dessa grossura aqui. Tem muita palavra aqui dentro. E esse é um assunto destrinchado. Uma ministração de uma hora, ela consegue dar uma certa quantidade. O livro, ele vai muito mais profundo. E se você for dar uma volta aqui no Verbo Shop, você consegue ver vários outros temas. Então, aqui tem a questão feminina, a glória de Deus, que vai aprofundar sobre a glória de Deus. Tem também sobre casamento. Tem sobre as emoções. Você consegue ver uma ministração e ser edificado congregando lá. Mas se você quer se aprofundar na palavra do Senhor em coisas, às vezes, que até você não entende muito bem pela Bíblia, o livro, ele reúne a experiência de homens de Deus experimentados no Espírito, que têm vida de oração, que pesquisaram a fundo sobre esse livro, que pesquisaram cientificamente sobre algumas coisas, e eles trazem anos, muitas vezes, de estudo para isso daqui que vem na palma da sua mão. Isso daqui, minha gente, às vezes um livro, ele pode mudar a sua vida, porque o livro, ele pode trazer a revelação de uma mensagem bíblica, a revelação de várias coisas. Então, assim, o livro, ele tem esse peso. O livro, ele vai sempre ser mais profundo. E o livro, ele sempre vai te tocar mais. E não existe só o livro, vamos dizer que instrutivo, eu esqueci a palavra, mas às vezes a gente lê muito livros que aprofundam temas bíblicos. Existe a literatura. O que é a literatura? Eu usando meus conhecimentos da faculdade. A literatura, ela é considerada como uma arte. Ela transforma aquela leitura que você tem, só que ela é interpretada de uma forma mais artística. Como assim, Duda? Eu vou dar o exemplo de Nárnia, do C.S. Lewis. Se você não conhece o C.S. Lewis, ele era um cara inteligentíssimo. Eu vou até trazer um vídeo sobre ele. Incrível. Aquele homem era... Mas ele é incrível e ele escreveu Nárnia. E Nárnia, ele é um livro literário. Ele tem fantasia, ele tem imaginação e ele traz o cristianismo dentro dele. Então, tipo, esses livros literários, às vezes eles trazem uma imagem bíblica de uma forma lúdica que fica presa na sua cabeça. Dou até o exemplo de Jesus. Jesus, ele contava através de parábolas, que eram histórias sobre campos cheios de trigo, sobre a ovelha que se perdeu. E isso era uma forma de deixar a mensagem mais clara e que fixava na cabeça dos discípulos. O livro literário, ele também tem esse poder. Às vezes ele vai trazer uma mensagem que você não vê de cara, mas que te traz uma revelação. Eu lendo algumas partes de Nárnia, dando spoiler, né? Quando o leão era morto, não sei o que representava Jesus. Eu fiquei assim, ó, caramba, e a personalidade do leão. Eu ficava, meu Deus, parece muito com Jesus, mas trazia aquele conforto de como se trouxesse uma personalidade de Cristo que eu nunca tinha parado para pensar dessa forma como ele apresentou. Então, assim, existem os livros instrutivos que eles vão te ensinar e existe a literatura cristã. Às vezes a gente não vê muito, mas eu vou tentar trazer alguns livros aqui. A gente vai fazer um compilado nessa série e eu espero ver você aqui também. Vai ser muito bom! Gente, orem por mim, porque eu tô gravando aqui no Verbo Shop e eu quero sair levando tudo. Mas é isso, Deus abençoe. E eu creio que vai ser uma série maravilhosa. E você vai ler comigo. Bora ler comigo. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.